Vamos lá, pessoal, dar continuidade aqui no nosso canal Segredos em Cirurgia Bucomaxilofacial, ao módulo de cirurgia oral menor. E hoje vamos falar de um tema bem interessante, que é bem requisitado pelos clínicos gerais, né, cirurgiões dentistas clínicos gerais e estudantes de odontologia, que é o tratamento dos dentes semi-inclusos e inclusos, tá? Então, de antemão, já divulguem essa aula, esse canal para os seus colegas, porque com certeza é um tema bastante relevante. É o carro-chefe de qualquer consultório odontológico que faz cirurgia oral menor, tá? Então, é um tema que vai valer a pena vocês assistirem essa aula e divulgar para os seus colegas. Então, vamos lá. Aula passada, a gente viu os princípios de cirurgia, tá? Como é que se faz um retalho cirúrgico, baseado em quais princípios de irrigação, de deiscência da prevenção de deiscência da ferida, tudo isso. E hoje nós vamos aplicar esses princípios cirúrgicos nas exodontias de semi-inclusos e inclusos, né? Eu vou apresentar as principais técnicas cirúrgicas e vamos começar discutindo as indicações e contraindicações dessas cirurgias. Antes de a gente saber fazer qualquer tratamento, a gente precisa primeiro aprender a diagnosticar e a indicar o seu procedimento, né? Então, como indicações na remoção dos dentes inclusos e semi-inclusos, nós temos a doença periodontal, né? A prevenção e o tratamento da doença periodontal, prevenção e o tratamento de infecções, prevenção da formação de cistos e tumores de origem odontogênica. Esse aqui já é um tema um pouco mais controverso. Prevenir reabsorção radicular do segundo molar e quando tem indicações ortodônticas, tá? Então, como infecção, tratamento ou prevenção, a principal delas é a pericoronarite. Elementos semi-inclusos, eles apresentam esse capuz gengival aqui, chamado de capuz pericoronário, porque é uma parte da gengiva que está cobrindo a coroa, certo? Ao redor da coroa, por isso pericoronário, onde se acumula resíduos de alimentos e é uma região de difícil acesso para higienização. Então, o paciente não consegue passar fio dental nessa região, a escova chega com muita dificuldade e os alimentos que se acumulam nessa região são substratos para a proliferação bacteriana. Então, essa gengiva, ela inflama, que é o que a gente chama de pericoronarite. Nós vamos ver na aula de infecção que a pericoronarite tem graus variados, né? Leve, moderado e severo, mas de antemão, quando o paciente chega no seu consultório e reclama, doutor, eu tô com dor aqui no dente queiro, no dente ciso ou no terceiro molar, que eu tenho certeza que é porque ele está nascendo, ele está rasgando a gengiva. Não é isso. O dente não está rasgando a gengiva. Na verdade, a gengiva está inflamada e ele está sentindo a dor da inflamação. Não é porque o dente está fazendo pressão e rasgando a gengiva, né? A dor da pericoronarite leve é uma dor quando o paciente sente só quando algo bate em cima da gengiva, ou alimento, ou ele toca com o dedo. A dor moderada é quando essa dor é espontânea, né? Quando é essa que o paciente chega, parece que o dente está rasgando a gengiva, essa dor espontânea. Já a pericoronarite severa, já está saindo pus, o paciente tem trismo, né? Dificuldade de abertura bucal, febre, necessidade de internamento. Então, a indicação para a remoção do terceiro molar, nesse caso aí, é a prevenção ou tratamento da pericoronarite, tá? Então, isso aí já é consolidado na literatura, essa indicação. O dente está parcialmente irrompido, invariavelmente ele vai evoluir para a pericoronarite. Há quem trate a pericoronarite fazendo apenas a remoção do capuz, tá? Eu não indico porque as chances de recidiva, ou seja, de crescimento dessa gengiva, é muito alto. Então volta tudo de novo e o paciente vai voltar a apresentar pericoronarite. A cirurgia para remover só o capuz é uma incisão chamada incisão em cunha. Só que tem osso aqui embaixo. Então onde tem osso a gente sabe que cresce gengiva. Aí outros cirurgiões fazem o quê?
tiram, faz a incisão em cunha, retiram essa gengiva e faz uma osteotomia, retira um pouquinho de osso na distal do terceiro molar. A gengiva realmente não vai voltar a cobrir o elemento dentário, mas ele pode expor, mesmo sem conseguir enxergar olho nu, a região cervical da raiz do terceiro molar, o que vai causar sensibilidade dentinária. O paciente vai parar de ter pericoronarite e vai passar a ter sensibilidade dentinária. Água gelada, café quente, vai bater nessa região, o paciente vai relatar dor. Então, realmente, a melhor indicação para pericoronarite é a remoção do terceiro molar. Tá certo? Nós vamos ver com mais detalhes, como eu falei na aula de infecções, mas existe um protocolo a ser seguido quando o paciente está com pericoronarite. Tratar primeiro a pericoronarite e depois fazer a remoção do elemento dentário, ou remover logo o elemento dentário e depois, mesmo ele estando com a pericoronarite instalada, e sair essa decisão a gente vai ver mais adiante, tá? No decorrer do curso. Não vou entrar em detalhes agora. De qualquer forma, essa pericoronarite ela tem que ser tratada dessa forma aí, ó. Tem que remover o elemento dentário, tá? E aí vai ter todo esse espaço aqui, ó, para a gengiva se acomodar. Vai ficar muito mais fácil de higienização até o segundo molar e dificilmente o paciente retorna a ter pericoronarite, tá bom? Então, essa indicação é uma indicação verdadeira para a remoção do terceiro molar. Já os cistos e tumores, essa indicação ela é um pouco controversa. Então, o que eu indico é não digam para os seus pacientes que você vai remover o terceiro molar, porque senão ele vai ter cistos e tumores. Não há evidências científicas de que o paciente vai ter um cisto ou um tumor de origem odontogênica por causa do terceiro molar incluso. Contudo, o que eu acredito, e a maioria dos cirurgiões acreditam, é que esses estudos eles podem ser mal desenhados. Por quê? Ou não tem uma amostra suficiente, também pode ser devido ao fato de que a maioria dos cirurgiões remove o terceiro molar, remove o capuz pericoronário e não envia para análise histológica. Talvez se a gente enviasse mais, ou seja, toda vez que a gente tirar um terceiro molar incluso ou semi-incluso, que removeu o capuz pericoronário e enviar para análise histológica, pode ser que o número de cisto dentígeno aumente muito e a literatura consiga comprovar que invariavelmente o paciente vai ter 80% de chance, 90% de chance ou 50% de chance de ter o cisto, tá? Como não tem esses estudos bem desenhados assim, a gente pode dizer que o paciente pode ter cistos e tumores relacionados ao capuz pericoronário, tá? Como, por exemplo, esse paciente aqui, um paciente da minha época de residência ainda, que ele chegou com aumento de volume em mandíbula, região intraoral, do lado esquerdo, e quando fez a radiografia, foi observada essa lesão radiolúcida aqui, ó, envolvendo o corpo, ângulo e ramo da mandíbula. Uma lesão radiolúcida bastante extensa, multilocular, ó. Uma loja aqui, outra loja aqui, outra loja aqui, outra loja aqui. Uma lesão multilocular associada a esse segundo molar incluso e a esse terceiro molar aqui, que foi deslocado pela própria lesão, ó, para a região quase do processo coronoide, côndilo da mandíbula. Então, assim, mesmo não havendo um estudo bem desenhado sobre a prova concreta de que tem formação de cistos ou tumores de origem de dentes semi-incluso, a gente pega na prática tumores que vieram desses elementos dentários, tá certo? Então, isso aqui foi confirmado no diagnóstico de ameloblastoma. E o tratamento, só por curiosidade, depois a gente vai ver isso mais adiante, só por curiosidade, o tratamento por ser um ameloblastoma multicístico foi a ressecção da mandíbula, parcial da mandíbula, com margem de segurança, né? E reconstrução em seguida com o cilíaco. Aqui a peça da mandíbula removida, ó, com o primeiro molar e o segundo premolar aqui, ó, região do ramo da mandíbula, ângulo, e foi reconstruído com esse ossinho aqui, que foi tirado da crista ilíaca do paciente. Então foi recolocado aqui, ó, refazendo o corpo da mandíbula, tá? Foi colocado uma plaquinha aqui de reconstrução para manter esse enxerto,
Esse caso vai estar depois nas aulas de patologia. O osso já consolidou. Aqui é um raio-x imediato, então dá para ver uma área radiolúcida aqui. Esse enxerto não, é um enxerto de pós-operatório imediato e lógico que ele não está consolidado ainda. Esse é um outro caso também, o paciente chegou com aumento de volume em mandíbula, aqui já está evidente do lado direito, ó. E aí, quando a gente olhou na radiografia, um caso bem semelhante ao anterior, ó, do lado direito a gente percebe uma área radiolúcida no corpo da mandíbula, estendendo-se para o ramo, associado ao segundo e ao terceiro molar incluso. Então, mais uma vez, não podemos dizer que é uma causa que o terceiro molar incluso ou o segundo molar incluso, ele vai causar o tumor, mas a gente percebe que isso tem acontecido na prática, tá? O tratamento também foi o mesmo. Aqui a foto só evidenciando o aumento de volume da cortical vestibular do corpo e ramo da mandíbula. Tomografia mostrando a extensão da lesão, ó. Opa, extensão da lesão, elemento dentário incluso aqui, ó. Tratamento semelhante, ressecção marginal parcial da mandíbula, na área do tumor, reconstrução com osso ilíaco, com uma plaquinha de reconstrução 2.4 para poder manter o enxerto na posição, aqui o enxertinho aqui, ó, refazendo. O paciente, inclusive, ele pode depois fazer implantes aqui em cima desse enxerto e ter a oclusão restabelecida, tá? Problema periodontal também é uma outra indicação para remoção do terceiro molar incluso ou semi-incluso, porque normalmente esses elementos eles causam, eles têm uma certa distância entre o segundo molar, não tem ponto de contato. E aqui o que é que, se a gente lembrar de periodontia, o que é que acontece? Impacção alimentar, aqui ó, nessa regiãozinha aqui ó, impacção alimentar. A impacção alimentar vai causar um problema periodontal, reabsorção de crista óssea, reabsorção de ligamento periodontal. E aí o segundo molar é quem vai ser prejudicado, tá? Então, mais um motivo para remover de maneira profilática, preventiva. Não espera ter doença periodontal no segundo molar para depois remover o segundo, não. Tá nessa situação aqui, não pensa duas vezes. Olha a oclusão do paciente, a oclusão dele é boa, de segundo molar até segundo molar, você retira o terceiro ele está sem função nenhuma. Nenhuma, tem que remover, tá certo? Inclusive com remoção do antagonista. Se tira o inferior, você vai tirar o superior também. A oclusão vai ficar estabelecida de segundo molar a segundo molar, certo? É uma oclusão fisiológica essa. Então aqui a setinha mostrando, ó, crista óssea sendo reabsorvida aqui por impacção alimentar, ó, certo? Então problema periodontal no segundo, causado por quê? Pela presença do terceiro molar incluso ou semi-incluso aqui, caindo alimento, impactando o alimento aqui nessa região, e o paciente não consegue higienizar. Então, remoção do terceiro molar está indicado na prevenção de doença periodontal. Outro motivo bastante consolidado também na literatura é a prevenção de reabsorção da raiz do segundo molar, certo? Se vocês perceberem aqui nesse esquema, né, esse desenhozinho aqui, ó, cadê meu cursor? O terceiro molar está tentando erupcionar, está com força eruptiva, está impactando aqui no segundo molar, e por pressão ele reabsorve a raiz do segundo molar, certo? Aqui é uma radiografia verdadeira, paciente do meu consultório, o terceiro molar invadindo aqui a raiz do segundo, e esse segundo molar aqui já está perdido. Não dá nem para fazer mais tratamento endodôntico, tá? Aqui poderia até se pensar em remover só o segundo molar e tentar ver se o terceiro erupcionaria ou faria um tracionamento com mini implante, mas isso aí tem que ser analisado, posição de raiz, tudo direitinho. Se não, vai ter que remover realmente o segundo e o terceiro molar e depois estabelecer um implante aqui na região do segundo que foi perdida. Então, reabsorção radicular. Aí eu já quero abrir um parêntese nessa situação, porque muitos ortodontistas indicam a remoção do terceiro molar para poder remover a contenção, afirmando que se não remover o terceiro molar, ele vai causar apinhamento
da arcada dentária. Bom, essa é uma teoria, mas é uma teoria que eu não acredito, tá? Eu acho que o ortodontista ele tem que fazer o cálculo da discrepância óssea e discrepância dentária e ver se o comprimento ósseo e o comprimento do arco dentário são iguais e proceder com a remoção da contenção. Ou, se realmente for negativo, ou seja, tem menos espaço ósseo, tem que manter a contenção, porque senão vai apinhar de qualquer forma e a culpa não é do terceiro molar. O terceiro molar, antes dele causar o apinhamento dentário, ele causa uma reabsorção desse segundo molar aqui, ó. Eu não acredito que ele tem força suficiente para empurrar todos os dentes, entendeu? Eu acredito que ele tem força para reabsorver a raiz do segundo molar. Então, o fato de apinhamento dentário é cálculo de espaço ósseo para acomodar todos os elementos, tá certo? DTM, tá? No caso aqui, um motivo para você remover o elemento dentário seria uma dor de origem desconhecida, mas você não pode também dizer que o terceiro molar ele causa DTM. A DTM, ela tem 90% das causas de origem muscular, músculos da mastigação que estão tensos. Os outros 10% são de origem de distúrbios internos da articulação. Não tem nada a ver com o terceiro molar. Terceiro molar não causa DTM. Agora, é comum, quando você remove o terceiro molar, o paciente tinha dor nessa região, e o paciente relatar melhora do quadro de dor, o quadro álgico. Melhorou, depois que eu tirei o terceiro molar, melhorou, então ele era a causa. Não tem nada que se possa afirmar isso. Você vai dizer para o seu paciente que você vai remover por outros motivos. Risco de reabsorção radicular, risco de infecção, risco de doença periodontal e, nos casos de dor de origem desconhecida, você vai dizer, olha, a remoção não vai ser para resolver a tua DTM. Provavelmente não é o elemento dentário que está causando isso. Tá certo? Então, DTM, as origens de dor de DTM são outras causas. Então, a gente teria que ter uma aula aqui só de DTM. Mais para frente a gente pode até ter uma aula só de DTM. Mas dor de origem desconhecida, só se o dente estiver nessas situações aqui, causando risco de infecção, reabsorção radicular, e aí você remove o elemento dentário e o paciente pode relatar para você depois que melhorou a dor. Mas jamais, não existe na literatura você dizer que foi o terceiro molar que estava causando a DTM. Não existe. Uma contraindicação são extremos de idade. Extremos de idade. O paciente muito jovem, se você olhar aqui essa radiografia, não tem nem raiz formada aqui no terceiro molar, então não está indicada ainda a remoção desse terceiro molar. Nesses casos aqui você vai fazendo radiografias de controle até o paciente atingir pelo menos a idade dos 16 anos, certo? Aí você pode proceder com a remoção do terceiro molar. Por quê? Essa mandíbula ela ainda pode crescer. E esse terceiro molar, apesar dele estar com essa inclinação aqui, ele pode entrar no eixo eruptivo vertical e ele erupcionar normalmente e entrar em oclusão. Então, não estaria indicado remover o elemento dentário ainda em fase de crescimento. Tá certo? Eu estou vendo aqui que ele está inclinado. Ele está inclinado, ele vai impactar no segundo molar. Não. Ele está inclinado agora, mas a mandíbula dele ainda está em crescimento. Pode haver espaço, ele pode tomar um vetor de crescimento para vertical aqui, ó, tá certo? Aí o que é que você tem que fazer nesses casos? O paciente tem lá aqui, pela idade aqui, dentária, provavelmente esse paciente deve ter uns 15 anos de idade. Então você faz uma radiografia por ano, ele atingiu os 16 anos, remove. Você percebeu que ele está formando raiz e ele está tocando no segundo molar, aí você pode remover antes. Mas normalmente é a partir dos 16 anos que se remove, tá certo? O outro extremo de idade, como eu falei, né? Se um é jovem, o outro muito velho. Então, o paciente idoso, presença de um terceiro molar aqui, no ramo da mandíbula, também não tem indicação de remoção, a menos que o paciente
apresente algumas das complicações associadas ao terceiro molar. Infecções, formação de cistos e tumores. E aí eu abro outro parêntese, que aí você pode ver até no livro do Peterson. Um dos motivos de remover terceiro molar enquanto o paciente ainda é jovem é exatamente para prevenir que ele precise remover esse terceiro molar quando ele for idoso. Porque enquanto ele é jovem, ele não tem hipertensão, ele não tem diabetes, ele não tem problema de coração. Aí quando chega na idade, na melhor idade, né, o paciente é idoso, ele já está hipertenso, está cardiopata, diabético, e aí o terceiro molar dele complica. Aí vai ter que remover por esses motivos, arriscando agora o paciente a ter problemas sistêmicos. Além disso, nesse caso aqui específico, né, o paciente já tem reabsorção da mandíbula atrófica, risco iminente de fratura quando for remover esse terceiro molar, tá certo? Então o ideal realmente é fazer em um paciente jovem, a partir dos 16 anos de idade, evitar que o paciente chegue na idade avançada, precisando tirar esse terceiro molar e tendo outras comorbidades, como hipertensão, cardiopatias, tá certo? Então vamos lá. Já vimos as indicações, as contraindicações, né? Vamos ver aqui agora uma classificação de posição de terceiros molares que cai muito nas provas de residência e, além de cair nas provas de residência, ela serve como um parâmetro para você decidir qual técnica cirúrgica abordar e saber o grau de dificuldade daquele elemento dentário, tá? Então, quem primeiro fez uma classificação sobre a posição dos elementos dentários foi o Winter, em 1926. Essa classificação não só para decidir o tipo de técnica cirúrgica, grau de dificuldade, mas também para permitir melhor comunicação entre profissionais, né? Então, quando um dentista quer passar um caso para o outro, só o dente terceiro molar do paciente fulaninho, ele está na posição mesioangulada, tá? Aí o dentista já vai entender qual é a posição que ele está. Então, o Inter ele classificou de acordo com o eixo vertical do terceiro molar em relação à oclusão em dente vertical, né, seguindo o longo eixo, posição mesioangulada, quando o dente está girado para anterior, disto angulado, quando ele está girado para no sentido do ramo da mandíbula. Quando o dente está horizontal, ele está totalmente deitado, vamos dizer assim. O dente está vestíbulo angular, ele está com a coroa, ele está horizontalizado e com a coroa virada, direcionada para a região vestibular. A raiz está paralingual. Ele está lingoangular, quando a raiz está direcionada para vestibular. Ou a coroa está paralingual, né? Aqui o ponto de referência é a coroa. Coroa para vestibular, vestíbulo angular. Coroa paralingual, lingoangular. Ou o dente ele pode estar invertido, tá? A coroa está direcionada para a base da mandíbula. Então essa foi a classificação de Winter. Claramente é mais fácil você remover um elemento vertical do que você remover um dente invertido, né? Então o grau de dificuldade aqui vai aumentando, ó. O dente vertical é menos difícil, o mesioangular um pouco mais difícil, o distangular mais difícil que o mesioangular, e assim sucessivamente até a gente chegar na posição certa, que é o dente invertido. Esse dente aqui, com certeza, cirurgicamente é mais difícil de ser removido. A gente vai ver mais à frente. A outra classificação, e mais usada inclusive, é a classificação do Perry-Gregory, tá? Não quer dizer que você não possa classificar os dois, o mesmo elemento dentário com as duas formas de classificação. Você pode pegar o dente aqui vertical de Winter e ele está aqui também, ó, tá na vertical, tá?
Mas tudo bem. O Perry Gregory, em 1933, já um artigo mais velho, mais novo, né, do que o do Inter, eles classificaram os elementos dentários de acordo com o plano oclusal e o ramo da mandíbula. Em relação ao plano oclusal, eles classificaram em classe 1, classe 2 e classe 3. Quando o dente está no nível do plano oclusal, ele é classe 1. Quando ele está abaixo do plano oclusal, mas acima da cervical do segundo molar ainda, ele é classe 2. Agora, quando ele está totalmente abaixo do plano cervical, totalmente incluso, ele é classe 3. Certo? Claramente, né? Mais fácil se remover um elemento classe 1 do que um elemento classe 3. E em relação ao ramo da mandíbula, esse elemento dentário ele pode estar na posição A, quando ele está com a sua coroa totalmente à frente do ramo. Quando ela está com a parte da coroa dentro do ramo e parte fora, é posição B. E quando está totalmente dentro do ramo, posição C. Tá? Então, essa imagem nem ficou tão legal assim, porque era para ele estar mais para cá, para dentro do ramo. A gente poderia inverter aqui, ó. Essa classe 3 aqui poderia ser a posição C. Eu vou até olhar se não for um erro de digitação aqui do artigo, de diagramação do artigo, mas essa posição C aqui, provavelmente essa mandíbula estaria aqui nesse local, representando a classe 3, abaixo aqui, ó. E esse elemento que está dentro do ramo da mandíbula seria a posição C. Tá? Ah, não, pessoal. Perdão. Posição A, B e C. Está certo, tá desse lado. Eu estava explicando olhando para o outro diagrama. Posição A, B e C, em relação ao plano oclusal, no mesmo nível, ó, posição A. Posição B na mediana da coroa do segundo molar, acima da cervical, e posição C totalmente incluso, em relação ao plano oclusal. E classe 1, 2 e 3, em relação ao ramo da mandíbula. Classe 1 totalmente à frente do ramo da mandíbula. Classe 2, parcialmente à frente do ramo da mandíbula e parcialmente dentro do ramo. E classe 3, totalmente dentro do ramo da mandíbula. Certo, pessoal? Perdão, eu estava trocando a classificação. Mas ficou claro agora, né? Então, prosseguindo, vou repetir aqui, com certeza alguém deve ter ficado confuso. Então, posição, eu estava explicando A, B e C usando essa aqui, ó, esse lado. Mas é aqui, ó, posição A, B e C significa que o Perry Gregory, eles falaram sobre a sua posição em relação ao plano oclusal. Posição A está no plano oclusal. Posição B está abaixo do plano oclusal, mas não está abaixo da cervical, não está dentro do osso. E posição C está totalmente dentro do osso, abaixo da cervical do segundo molar. Tá? Posição de classe 1, 2 e 3, ramo da mandíbula. O dente está à frente do ramo da mandíbula, é classe 1. O dente está parcialmente dentro do ramo da mandíbula, é classe 2. E o dente está totalmente dentro do ramo da mandíbula, é classe 3. Tá? Então, prosseguindo. Então agora nós vamos ver a técnica operatória, que é o objetivo da nossa aula, né? Como nós vimos na aula passada, os princípios cirúrgicos, as cirurgias começam pelas diérese, passam pela exérese e depois irão para a síntese, não é? Então nós vamos ver aqui os processos de diérese, ou seja, os acessos cirúrgicos. Nós vamos ver as diérese, né, que são as osteotomias, as odontodissecções e as luxações. Tá certo? E por fim a síntese, né, que é a sutura. Então a diérese, só relembrando da aula passada, é o princípio cirúrgico em que o cirurgião lança mão de cortes dos tecidos com o objetivo terapêutico. É a famosa incisão, a confecção dos retalhos cirúrgicos, tá certo? É o tempo operatório em que se reúne um certo número de manobras cirúrgicas destinadas a separar os tecidos, tá? Só relembrando da aula passada. Então, a primeira incisão, ou retalho que eu vou falar para vocês, é a incisão de Maurel.
Já adianto para vocês que o livro que tem o nome dessas incisões é o livro do Ronaldo de Freitas. Cai muito nas provas de residência o nome da incisão, tá certo? A incisão de Maurel é uma incisão que foi preconizada pelo cirurgião Maurel, onde se faz uma relaxante na distal do segundo molar, no ramo da mandíbula, certo? E contorna-se o colo dos elementos segundo molar e primeiro molar sem fazer relaxante aqui, ó. Não faz relaxante na mesial, ó. Só contorna o colo do primeiro e segundo molar, separa essa papilazinha aqui, separa a papila distal e a relaxante aqui, ó. Uma dica, pessoal, tá vendo aqui o Minnesota? Isso aqui é o afastador de Minnesota, tá? O afastador de bochecha. Tá? O que é que o cirurgião tem que fazer? Tomar como referência o seu afastador aqui, ó. A ponta do seu bisturi, a ponta da lâmina, ela tem que estar tocando quase no seu afastador, porque ele vai dar uma referência para que você esteja realmente em cima do ramo da mandíbula. Se você não tiver certeza que está tocando no osso, você pode cair aqui no espaço lingual e fazer lesão do nervo lingual, tá? Então, esse retalho, como todos os outros que eu vou falar à frente, ele é um retalho subperiosteal. Então, o dentista ele tem que tocar sua lâmina no osso para depois deslizar até a distal do segundo molar. Se ele não está sentindo o osso, pode ser que esteja caindo no espaço lingual. Tá certo? Vamos lembrar que a mandíbula ela tem um formato de um arco, de um V, né? Ela abre. Se você for fazer uma reta do segundo molar, você vai cair aqui, ó, na lingual. Você tem que lembrar de abrir junto com o V, ó. E a sua referência é esse afastadorzinho aqui, ó, tá? Tocou no afastadorzinho aqui as costas da lâmina e com a ponta da lâmina tocou no osso. Tem certeza que tocou no osso? Desliza até o meio da distal do segundo molar. O meio entre a vestibular e a lingual, certo? Começa a incisão pela relaxante, porque a lâmina ainda está nova. Lembra que a lâmina tem que estar nova para poder não repetir as incisões aqui e não ferir o princípio cirúrgico de incisão única, né? Incisar uma vez só para não ficar lacerando o tecido. Contorna o colo do elemento dentário incisando os ligamentos periodontais da gengiva de proteção. Solta a papila e vai até a distal ou mesial do primeiro molar ou distal do segundo molar, certo? Não precisa soltar essa papila completa, não. Inicia o descolamento por onde? Por essa pontinha aqui, ó, da relaxante, ó, por esse ângulo. É aqui que se começa a fazer o descolamento, certo? No terceiro molar superior, essa incisão é bem semelhante. Você vai fazer o quê? Uma incisão relaxante aqui no tuber. Você faz uma reta aqui, ó, tocou na distal do segundo molar, uma reta até o final da tuberosidade da maxila. Depois contorna o elemento segundo e terceiro molar, soltando os ligamentos periodontais de proteção. Solta essa papila entre o primeiro e o segundo molar, da mesma forma que no inferior, tá? E procede-se com o descolamento aqui na relaxante, tá bom? Normalmente, para terceiros molares superiores, se faz uma incisão relaxante aqui, que é o próximo retalho que eu vou falar. Mas ultimamente eu tenho usado só essa incisãozinha aqui, ó, e contornando o segundo molar. Eu tenho feito uma incisão bem mais conservadora. Mas isso aí é com o tempo que a gente vai pegando a prática. Senão vai ferir o princípio cirúrgico de um acesso amplo. Se eu consigo fazer com acesso pequeno, ótimo. Se eu não consigo e eu vou ter que ampliar o meu acesso, eu estarei ferindo o princípio cirúrgico. Então é melhor você fazer o mais amplo possível nesse início, né, um acesso cirúrgico mais amplo, e depois você, aperfeiçoando a sua técnica, você faz um acesso mais conservador. Então aqui mostra o descolamento no inferior, ó. Aqui é o superior, certo? Aqui é a mandíbula. O descolamento começou aqui, ó,
no ângulo, certo? Aqui eu vou voltar aqui, ó. Começou aqui no ângulo da mandíbula, no ângulo do retalho, na distal. Ó. Soltou aqui, termina de descolar toda essa relaxante e depois vem com o descolador descendo para a região anterior, tá? Eu vou mostrar mais adiante. Eu vou filmar uma práticazinha de como é que eu faço o descolamento. De antemão, eu não faço o descolamento puxando o descolador, porque tocar aqui e depois puxar o descolador. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar isso. Porque geralmente lacera o tecido. O que é que eu faço? Como é que a gente faz uma incisão? A gente incisa, faz uma linha aqui, contorna, não é? Aí o que é que eu faço com o meu descolador de Mote? Eu repito o mesmo passo que eu fiz com a incisão. Ó. Eu venho aqui e saio soltando tudo com a ponta cortante do Mote. Corto aqui. Aí eu faço isso várias vezes. Eu venho deslizando o meu descolador para vestibular e para distal, para vestibular e para distal. E vou aprofundando. Sem fazer o movimento de descolamento para vestibular. Quando você solta todas as fibras, fazendo o movimento mesial, distal e aprofundando, o seu retalho naturalmente será descolado. Sem você precisar fazer o movimento de jogar para vestibular, porque normalmente isso causa lacerações dos tecidos. A outra incisão, que é a incisão que todo mundo deve começar fazendo, é a incisão de midi, porque ela tem duas relaxantes, ela permite um acesso mais amplo, e aí para quem está começando a fazer cirurgia de terceiros molares, para manter o princípio cirúrgico de acesso amplo, boa visualização de campo, essa é a melhor. Essa vai permitir que você faça um planejamento de uma incisão única, sem precisar estar fazendo incisões secundárias depois para ampliar o retalho. Tá? Então aqui no molar inferior, incisão relaxante na distal do segundo molar, no sentido do seu afastador, para poder não cair na lingual. Livra essa papilazinha na mesial do segundo molar. Ó. Então aqui você faz a incisão entre a papila e entre essa região mais baixa aqui do colo do dente, que a gente chama de zênite. Então no meio dos dois você vai fazer essa incisãozinha relaxante aqui. Então você estará preservando a papila e estará evitando uma recessão gengival nessa região. Então você não faz uma incisão relaxante aqui no meio não. Ó. Você faz aqui, ó. Tá? No meio do zênite e da papila, entre os dois, na verdade. Então, o que é o zênite é a região de maior convexidade aqui do colo. Então, entre a papila, você também não pode fazer em cima da papila, senão você vai causar uma iatrogenia, lesionar a papila. Você tem que fazer na base da papila aqui, ó. E essa incisão relaxante aqui, ela vai até o fundo de suco da mandíbula. Até quanto você pode descer? Normalmente você vai descer até passar da linha mucogengival. Atingiu a sua mucosa não ceratinizada, 3 a 5 milímetros, já é uma incisão relaxante bastante ampla, suficiente para você tirar o terceiro molar. E por onde é que a gente começa o descolamento? Ou por esse ângulo aqui, ou por esse ângulo aqui, sempre pelos ângulos da relaxante. Então o ângulo do retalho. Descolou esse ângulozinho, descolou toda a relaxante, descolou esse ângulo, descolou toda a relaxante, depois vem aqui para o meio para fazer o descolamento. Tá certo? No terceiro molar superior, mesma coisa. Incisão relaxante onde? Tuber da maxila. Incisão relaxante, tuber da maxila. A outra incisão na mesial do segundo molar. Livra a papila, livra o zênite, entre o zênite e a papila, base da papila, você faz uma incisão relaxante. Lembra do princípio de cirurgia, de que a base do seu retalho tem que ser maior do que o seu comprimento, tá certo? Então, essa base, essa relaxante aqui, ela tem que ser para mesial e essa relaxante tem que ser para distal. Cuidado para não fazer a incisão relaxante para mesial aqui, ó. É uma iatrogenia, você vai estar ferindo o princípio cirúrgico de base do retalho ampla, tá certo? Então pode ver aqui, ó, que a base do retalho, que é isso aqui tudo, ó. Isso aqui todinho, ó. É a base do retalho. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Então aqui a base do retalho, ó, é isso aqui tudo, certo?
Então, se você fizer uma sua incisão aqui assim, ó, tá errado. Se você fizer a sua incisão relaxante aqui, ó, tá errado. Então, a incisão relaxante ela tem que ser para mesial, outra incisão relaxante para distal, e assim a base do seu retalho, ó, vai ser maior do que o comprimento dele. Tá certo? Enxergou aqui, ó, a região onde está o terceiro molar, vai se fazer a ostectomia aqui, que a gente vai falar mais adiante, que já é o próximo passo, que é a exérese, né? Mas vamos adiantar. E a terceira incisão mais comum para terceiro molar é a avelanal. A incisão de avelanal, ela foi preconizada para o cirurgião não precisar entrar aqui, ó, no colo do elemento dentário e incisar o ligamento periodontal de proteção, certo? Só que ela é uma incisão que ela permite um acesso menor para elementos dentários que estão mais próximos ao segundo molar. Então, é uma incisão que a gente indica para quando o terceiro molar ele está distante. Aqui, ó, a distância que esse dente está aqui, ó. Está distante do segundo molar, certo? É uma incisão simples, faz uma relaxante distal também lá no ramo da mandíbula, livra o colo do elemento dentário, deixa a gengiva aqui, viu? Ó, eu vou desenhar aqui, ó, a quantidade de gengiva que fica aqui, ó. Você deixa essa gengivazinha aqui, normalmente você calcula aqui 5 milímetros de gengiva para você poder suturar novamente. Essa é uma incisão, inclusive, que a gente usa para cirurgia ortognática, quando a gente vai fazer o acesso ao ramo da mandíbula. A gente faz uma incisão aqui no fundo de sulco. Não sei se vocês estão percebendo aqui, ó, que tem uma coloração diferente aqui, ó. A gengiva ceratinizada e a gengiva marginal livre. A gengiva ceratinizada e a gengiva de fundo de sulco, perdão, pessoal. Então, abaixo dessa gengiva, abaixo dessa linha mucogengival, você desce a sua incisão, certo? Então, vai ficar a gengiva marginal livre, ceratinizada, aderida ao elemento dentário aqui, faz o descolamento aqui, mas você vai conseguir chegar até o ângulo da mandíbula aqui tranquilamente. Então, dentes que estão mais distantes do segundo molar, dá pra gente lançar a mão da avelanal. Tá? Então, indicações de avelanal, quando o dente estiver mais distante do segundo molar. Indicações de Mauro e Midi, todos os outros procedimentos de terceiro molar. Dentes mais próximos do segundo molar, se dá para usar Mauro ou Midi. Vai depender da sua preferência. Tá? Então, como é que é feita a osteotomia dos dentes semi-inclusos e inclusos? Essa osteotomia, né, depois você fez a diérese, fez o retalho, você vai proceder com a osteotomia. Se o elemento dentário está totalmente incluso, o cuidado que você tem que ter com a sua broquinha cirúrgica, a broca esférica, normalmente, para fazer a osteotomia, a broca número 6, número 8, número 4, você tem que fazer movimentos circulares aqui, nessa região do distal do segundo molar. Quando aparecer a coroa, é que você aprofunda a sua broca, contornando o colo do dente. Ah, e uma coisa muito importante, pessoal, que eu não falei aqui. Que eu não falei aqui no meu... Opa! Na confecção do retalho aqui. Tá? Deixa eu apagar aqui essas minhas incisões aqui. Mas, de antemão, você não pode fazer o quê? Descolamento da lingual. O descolamento todo aqui dessas incisões são todas para vestibular. Não faz descolamento lingual. Vou repetir. Só tem uma exceção que eu vou mostrar lá no final. Mas terceiros molares inferiores não descola a lingual. Não descola a lingual. O elemento dentário geralmente está aqui na vestibular. Se você descolar a lingual, você vai cair em cima do nervo ou da artéria lingual e vai causar iatrogenia. Não faz descolamento lingual. Não há necessidade de visualização.
O descolamento é só vestibular, tá certo? Vou apagar aqui, ó. O descolamento é só vestibular. Então aqui vai se fazer a incisão. Vai se fazer a incisão aqui e vai descolar para vestibular. Esse retalho lingual aqui, ó, ele continua aderido, ele não é para ser descolado, tá certo? Então não descola para lingual, não descola para lingual. Descolou para lingual, está errado. Ah, mas eu não estou conseguindo visualizar. Tudo bem, o dente não está para lingual, o dente está para vestibular. Você procure o dente na vestibular, não procure na lingual, ele não está lá. Se for procurar na lingual, o que você vai achar lá é um nervo e uma artéria. E uma veia, tá certo? Lingual. Linguais. Então aqui. Percebam aqui na prática como é que é feito a nossa... Só vou colocar o apontador aqui. Como é que é feita a incisão? Veja aqui o Minnesota, o afastador, tá? Então, esse afastador, como eu falei, ele deve servir como guia para você fazer a incisão. Por quê? Se você fizer a incisão aqui, ó, você vai cair na lingual, no espaço lingual, aqui vai lesionar a artéria, a veia e o nervo lingual. Lembra que a mandíbula, ela vem aqui, ó. Vou apagar aqui essa marcação que eu fiz da incisão errada, certo? Ó, essa incisão aqui foi incisão errada. Então você vem aqui, ó, e faz a sua incisão. Faz a sua incisão baseado no seu afastador de Minnesota. É a dica que eu vou dar aqui, ó. A mandíbula, ela vem aqui, ó, vou seguindo aqui, ó, longo eixo não, a oclusal dos elementos dentários, né? Segundo molar, ó, onde tá o terceiro ali, ó, já dobrou para cá, ó. Por que o terceiro dobrou para cá? Porque simplesmente a mandíbula, ela faz um V, ela começa aqui, ó, e ela vai abrir para cá, ó. A mandíbula não vem para cá, não, tá certo? Se você incisar aqui, você vai cair na lingual. Vou pintar aqui para ninguém esquecer. Então vai cair na lingual, não é para incisar aí. Vamos lá, fazer a incisãozinha correta agora. Então, Minnesota está aqui, apoiado em cima do ramo da mandíbula, afastando a bochecha, a mucosa jugal. Então você vai aqui, ó, acima do seu Minnesota. Pode tocar aqui, ó. Tocou, tá em osso, tem certeza, ó. Aí vem a incisão até a distal. Nesse caso aqui, como é um terceiro molar semi-incluso, você vai parar na distal do terceiro molar. Tá certo? Se esse terceiro molar tivesse totalmente incluso, você vinha também nesse mesmo sentido aqui, ó, do seu Minnesota, e parava aqui, ó, na distal do segundo molar. Não descola isso aqui, ó. Deixa isso aqui aderido. Não precisa descolar, ó. Tá aderido aqui, ó. Tá aderido, não descolou. Só descola a vestibular, tá certo? E aí, com a sua broquinha esférica, nesse caso aqui, que é um dente semi-incluso, vai fazer a ostectomia, um procedimento já de diérese, né? Ó. A ostectomia aqui, ó, no colo do elemento dentário. Vai fazer a ostectomia aqui e vai aprofundando. E quanto é que você tem que aprofundar a sua broca? Muitos dizem que você aprofunda a broca até ter osso sangrante. Não é negócio de ter osso sangrante, não. Você aprofunda a sua broca até você não sentir mais resistência óssea. Tem que ter cuidado para não atingir o que aqui? Canal mandibular. Tá? Então você expôs toda a coroa, todo o colo do elemento dentário, não está sentindo mais resistência óssea, a menos que você aprofunde muito, aí você vai cair no canal mandibular, você não pode fazer isso. Então, como referência, você toma a exposição total da coroa. Você conseguiu expor toda a coroa e não está sentindo mais resistência óssea, pronto, sua osteotomia está realizada. Tá certo? Repetindo, até quanto que a gente aprofunda? Até expor a coroa inteira.
com cuidado para não entrar no canal mandibular, tá? E o barulho da broca quando está tirando o osso é bem característico. Você consegue escutar os estalinhos da broca removendo o osso. Quando esses estalinhos param, a broca está acionada, não tem mais resistência óssea para esses estalinhos, tá certo? Então aqui não dá pra gente saber se foi uma incisão de midi ou incisão de Maurel, porque a gente não tá vendo aqui a mesial do segundo molar e do primeiro molar. Saber se ela veio só até contornando o colo ou se teve a relaxante aqui, né? Mas vamos lá, prosseguindo. Aqui a gente consegue ver, ó, incisão de midi. Por que que é uma incisão de midi? A incisão de midi, ela vem aqui uma relaxante na distal, ó, partindo do seu Minnesota, ó, incisão na distal do segundo molar aqui. Vou mudar a cor, que agora tem sangue. Tá confundindo o vermelho. Opa. Mudar aqui para cor azul, tá? Então aqui, ó, incisão na distal, ramo da mandíbula, como referência o nosso Minnesota, até a distal do segundo molar, tá certo? Então tomou aqui, ó, como referência o Minnesota, foi até a distal do segundo molar. Não descola a lingual, ó, aqui, ó, tá toda aderida, não precisa. Fez o descolamento aqui, encaixa o Minnesota. Mas vamos lá. Por que que eu sei que aqui é o de midi? Ó a relaxantezinha aqui agora, ó. Relaxante. Preservando a papila. Aqui, ó, papilazinha preservada, tá? Então, incisão de midi aqui, ó. Relaxante distal, relaxante mesial. Contornou o colo do elemento dentário, descolou apenas para vestibular. E esse descolamento ele é subperiosteal. E quando é que você sabe que o descolamento está subperiosteal? Primeiro que você consegue enxergar o periósteo. No início, quando você está fazendo o terceiro molar, está começando a fazer cirurgia, você ainda não consegue identificar muito bem onde está o periósteo e tal. Mas a dica é, o osso ele fica branquinho assim, ó, fica sem sangramento. Então você sabe que você está abaixo do periósteo. Se você estiver acima do periósteo, fica muito sangue aqui, tá? Então você descolou a vestibular, descolou subperiosteal, coloca o seu Minnesota aqui dentro desse retalho para poder manter. Quanto que eu tenho que descolar? O suficiente para o seu Minnesota estar encaixado aqui. E você soltar o seu Minnesota, esse retalho ele retorna e o Minnesota continua dentro sem perder o apoio. Então você não adianta você fazer só um descolamento só até aqui. O descolamento ele é bem profundo, assim. Tem que ter cuidado para não aprofundar tanto, chegar até a base da mandíbula. Ele é um descolamento que você vai conseguir visualizar essa vestibular, a vestibular do ramo da mandíbula e a oclusal, tá? Vai posicionar o seu Minnesota tranquilamente aqui. Vai soltar o Minnesota. Você vai soltar o Minnesota, a musculatura, quando voltar para o lugar, o Minnesota fica lá dentro. Sem precisar de apoio. Isso é só o teste, tá? Para você saber se o seu descolamento foi bom. E aqui, ó, a broquinha esférica sendo utilizada para fazer a osteotomia. Então, o dente aqui não está aparecendo. Então, o movimento que tem que ser feito, se o dente não está aparecendo, são movimentos circulares, sem aprofundar a broca. Movimentos circulares aqui, ó, na distal do segundo molar, movimento circular, movimento circular. Quando a coroa do elemento aparecer, é que você vai aprofundar, certo? Antes de achar o elemento, não aprofunda a broca, tá certo? Broca mais indicada para fazer osteotomia, broca esférica. Aí fica a gosto do cirurgião. Broca número 4, número 6, número 8. Eu, particularmente, gosto de broca número 6 e número 8. O número 8 é muito grande. Aí eu uso o número 6. Vai depender do espaço
cirúrgico. Já a broca número 4 ela é muito fininha, ela demora muito a cortar, certo? A fazer a osteotomia. Mas aí vai de preferência do cirurgião. No início, o que eu posso dizer é façam a osteotomia com movimentos circulares e o mais devagar possível para você não causar lesões nos elementos dentários adjacentes, não causar lesões na gengiva. Você tem que fazer a osteotomia aqui bem leve, só no osso, tá? Cuidado para não atingir aqui a região lingual, atingir o dente, o segundo molar, tá? Um outro bloquinho que você pode usar são as brocas troncocônicas. Eu, particularmente, uso broca troncocônica apenas para fazer odontodissecção, que a gente vai ver mais adiante. Eu gosto de fazer osteotomia com broca esférica. Então, após o dente ter sido encontrado, você fez os movimentos circulares, encontrou o dente, aí é que você vai aprofundar a sua broca, certo? E contornar o colo do elemento dentário. Então, você vai para distal, mesial e aprofundando. Aprofundando, mesial, distal, e aprofundando a broca. E quanto é que você aprofunda? Até você expor toda a porção coronária, não sentir mais resistência óssea. Há livros que falam até você encontrar osso sangrante. Eu não me baseio por isso não, por osso sangrante não. Eu me baseio por exposição do colo dentário e falta de resistência óssea. Lembrando que abaixo disso vai estar o quê? Canal mandibular. Então não aprofunda muito não. Na maxila, como é que a gente faz osteotomia? Pode usar a broca do mesmo jeito? Pode. Mas eu não gosto de usar broca. Eu prefiro usar cinzel e martelo. Perdão, cinzel, martelo não. Cinzel. Cinzel do tipo goivo. Por quê? Porque o ossinho aqui da maxila, ele é um osso menos denso. Só por pressão você já consegue remover o osso que está cobrindo a coroa, que está cobrindo o elemento dentário. Como é que se faz essa pressão com o cinzel? Eu vou mostrar depois uma aula prática de como que se usa o cinzel, mas veja se vocês imaginam aqui esse instrumental aqui sendo pressionado contra o osso e fazendo um movimento como se estivesse raspando o osso. Então vai saindo lascas do osso vestibular e da região de tuber de maxila até expor o colo, ou a coroa, tá? E por que eu não gosto de usar broca nos dentes superiores? Eu só uso em casos que realmente a maxila ela é muito dura, é muito densa, que é difícil acontecer, mas pode acontecer, principalmente em homens. A maxila é muito dura e eu não consigo ter pressão suficiente para remover o osso com o cinzel. Aí eu uso broca. Mas a nossa alta rotação, ela libera ar, tá? Então pode acontecer desse ar penetrar aqui nos tecidos e fazer o que a gente chama de enfisema, que é o acúmulo de ar aqui nos tecidos, e aí o enfisema a gente vai ver depois em complicações, mas é o acúmulo de ar nos tecidos, o paciente se assusta um pouco, porque incha muito o rosto do paciente, tá? O azio que escapa da nossa alta rotação. Pode-se fazer osteotomia com baixa rotação? Pode. Inclusive essa foto aqui é uma broca multiplicadora de baixa rotação. Pode fazer. A questão é a habilidade do cirurgião. Eu particularmente faço 99% das minhas cirurgias com alta rotação mesmo, cortes mais rápidos, mais precisos, enquanto a baixa rotação demora muito, mas aí vai depender da habilidade do cirurgião. Então nesse início, quem não tem habilidade ainda pode fazer com baixa rotação, conectada no motor cirúrgico, aqueles motores cirúrgicos de implante ou no próprio equipo mesmo, na parte da baixa rotação. Nesse caso aqui de broca de peça multiplicadora, só em motor cirúrgico, tá? Motor cirúrgico mesmo. Então, a gente fez o que até agora? A gente fez a diérese, né? O retalho cirúrgico. Esse aqui é um retalho cirúrgico de quem? De midi. Olha a incisão relaxante aqui, a incisão relaxante aqui. Fez um trapézio base mais ampla do que
o comprimento. Então, depois que a gente fez a diérese, a gente fez a osteotomia, a diérese, tirou osso, né? Agora vamos fazer uma outra manobra de diérese, que é a separação